Olá, estamos começando mais um AlfabetizaCast, o seu podcast para ouvir sobre alfabetização e letramento de quem entende do assunto. O AlfabetizaCast é uma iniciativa de 3 graduandas em pedagogia, interessadas em pensar e debater assuntos relacionados à educação, com o foco na alfabetização. As entrevistas são feitas por Soloina Aurora, roteirizadas por Vitória Mapa e editadas por Tainá Carvalho. Esperamos que seja uma experiência enriquecedora para você, nosso ouvinte. Eu sou Soloina Aurora, graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Ouro Preto, iniciante no ramo de contação de histórias, e a partir de hoje, sua guia nessa viagem auditiva pelo mundo da leitura e da escrita. Espero que nossas discussões sejam interessantes e provocativas para você, caro ouvinte, que consigamos te tocar de alguma forma e ajudar na construção e reconstrução dos seus conhecimentos sobre alfabetização. Vamos comigo? Primeiramente, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Soloina. Nós estamos hoje, então, com a professora Aline. Ela é formada em Pedagogia e pós-graduada em Metodologia das Séries Iniciais e Educação Infantil. Ela trabalha na Escola Municipal de Passagem de Mariana há 19 anos. Aline, eu fiz uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre você. Eu trabalho há 19 anos na mesma escola. Já trabalhei em educação infantil, séries iniciais, tanto nessa escola que eu trabalho, quanto na escola estadual também. A gente busca trabalhar da melhor forma possível, principalmente com a alfabetização, né? São muitos desafios, mas a gente está sempre procurando se reciclar, sempre procurando fazer novos cursos, né? Todo dia é um desafio, mas, né, faz parte da nossa jornada. Eu imagino que a alfabetização ela traga desafios constantes, né? Sim, muitos. Então, é muito importante para nós assim, ter a sua presença nesse episódio, que é o nosso episódio piloto. E nós gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre como que a pandemia está te afetando enquanto professora alfabetizadora do ensino fundamental. E quais foram, assim, as maiores dificuldades quando teve essa necessidade de se adaptar a essas demandas do ensino remoto. Aí como está a sua carga horária, se ela se tornou mais extensa, como que foi o processo de adaptação dos conteúdos para você ministrar à distância, os materiais, as ferramentas que você usa, e aí os desafios e oportunidades impostos por essa necessidade de ensinar à distância. Certo. Então, o início da pandemia para a gente foi assim, uma mistura de sentimentos, né? Medo do desconhecido, receio do futuro, a gente não sabia o que iria acontecer, né? E a princípio todo mundo ficou assim meio estático, né? Naquela inércia, a gente não sabia o que fazer. Eu vi que tudo estava muito incerto, a escola calada, não instruía a gente em nada do que fazer, eu vendo meus alunos parados. Então, assim, resolvi tomar a iniciativa e fiz um grupo de WhatsApp com os pais. Por um acaso, eu tinha uma lista com o telefone deles em casa, porque tudo nosso ficou na escola, né? E aí eu fiz essa lista, né, no WhatsApp ali, comecei a mandar algumas atividades, né, assim, a princípio atividades mesmo só para não sair daquela rotina, né, de atividades. Comecei toda segunda, quarta e sexta. E aí eu fui mandando atividades até meados de junho do ano passado. Isso tudo, essas atividades que você mandou, foi tudo por conta própria? Foi tudo por conta própria. Eu fazia algumas pesquisas, né, na internet, de algumas atividades que eu poderia estar enviando por WhatsApp, né, que fossem bem tranquilas, bem assim, a nível das crianças mesmo, que não tomaria tanto tempo dos pais, né, que eles pudessem até mesmo estarem fazendo sozinhos. Então, eu mandava vídeos de outras professoras, né, assim, ensinando o alfabeto, ensinando algumas letrinhas, historinhas,
na parte da matemática também, né, alguns probleminhas assim mais lúdicos. Então eu selecionava e enviava toda segunda, quarta e sexta. E aí eu fiquei assim até meados de junho, igual eu estava falando. Quando foi em junho, nós começamos com os PETs do estado. Enquanto eu estava enviando atividades, eu sabia, né, o que eu podia estar enviando para as crianças, porque eu conhecia a minha turma. E a partir dos PETs eu já comecei a perder essa referência, porque os PETs não eram feitos por mim, não eram pesquisados por mim. Então, assim, eu encontrei muita dificuldade em relação a avaliar a aprendizagem das crianças. Uhum. E eu estava, assim, com bastante alunos participando já, né? Eram poucos os que não participavam. E aí, depois do PET, a gente perdeu um pouco essa referência. A secretaria começou viu, né, a necessidade de colocar pessoas para nos ajudarem. Então, a gente tinha algumas monitoras que nos auxiliavam na cobrança de atividades e elas montavam planilhas com as atividades das crianças que enviavam, né? E a gente ali fazia uma avaliação em cima daquilo e preenchia uma outra planilha para estar enviando para a escola. O ano de 2020 foi um pouco conturbado depois que a gente começou a utilizar os PETs. Os PETs, eles acabaram atrapalhando o trabalho que você já vinha desenvolvendo com esses alunos? Eu acredito que sim, porque igual eu falei, né? Eu já vinha desenvolvendo um trabalho e eu conhecia a turma. E a partir dos PETs, a própria turma começou a encontrar dificuldades também. A participação deles acabou diminuindo com isso? Então, acredito que acabou diminuindo sim, porque claro que os pais, né, eles são assim responsáveis, então eles entregavam, mas não no tempo certo, no tempo, né, o certo de estar entregando as atividades. Às vezes a monitora relatava que tinha que ficar correndo atrás de alguns pais, então assim, eu acho que a qualidade caiu. Uhum. E aí começou esse ano, né? Esse ano a gente já iniciou já desde o início com os PETs, mas por eu ter essa boa relação com a minha turma, eu acredito que, né, a gente está fazendo um trabalho legal, até porque a partir desse ano a gente começou com as aulas online, né, toda quarta-feira, e nós temos os reforços, né, com cada criança também. Eu tenho as minhas auxiliares aí que me ajudam, tá dando um trabalho legal aí, nós estamos fazendo um trabalho legal com as crianças. Uhum. E você acha que agora trabalhando assim à distância, como que tem sido assim a sua carga horária? Você tem conseguido seguir direitinho os horários certos para se trabalhar ou sua carga horária se tornou mais extensa? Como é que tá isso? Geralmente eu inicio 7 da manhã e vou até às 5 da tarde, preenchendo planilhas, fazendo planejamentos, montando aulas online, aulas de reforços. Eu estou sentindo uma pressão muito grande, porque quando você está na sala de aula, você vai lá, você organiza, faz seus planejamentos, mas você não tem tanta planilha para preencher. Isso está acabando com a gente, sabe? É planilha de carga horária, é planilha de controle de PET, é planilha de busca ativa, é planilha disso, é daquilo, e aí você tem que ficar alimentando o drive. Então, assim, eu acho que o trabalho ele mais que dobrou, sabe? Uhum. Ele acaba se tornando bem mais exaustivo dessa Sim, forma, né? sim. Porque acaba, então, que nem é tanto tempo que você passa com os alunos, é mais resolvendo questões burocráticas, né? Sim, é verdade. As questões burocráticas, elas estão tomando muito mais tempo da gente do que os próprios alunos. Uhum. E aí, com isso tudo, né, a gente percebe o tanto que o ensino remoto ele é difícil, ele é cansativo, desafiador. Se é para nós que somos adultos, né, a gente fica pensando aqui como é que deve ser para essas crianças. Qual que você acha assim que tem sido a maior dificuldade que essas crianças apresentaram quando teve essa necessidade de aderir ao ensino remoto? Você sentiu assim alguma diferença na capacidade de aprendizagem? A participação ela diminuiu? Como é que você tem avaliado assim, a sua prática e a aprendizagem das crianças no ensino remoto? Acredito que a maior dificuldade, né, das crianças é mesmo das ferramentas, elas não saberem mexer com as ferramentas, elas estão bem assim, desestimuladas, que eu falaria que elas estão desestimuladas, elas poderiam estar mais estimuladas, mas as circunstâncias não estão permitindo.
Elas participam, algumas têm, né, mais desenvoltura do que outras, e aí complica. Eu fico pensando assim no desenvolvimento, na aprendizagem, também com esse contato com os colegas, né? Que eu imagino que deve estar mais restrito, deve estar mais difícil, né? Em uma sala no Meet. Sim, na escola as crianças estavam sempre brincando, né? Sempre se divertindo uma com as outras, né? A coisa do contato para elas é muito importante. E pelo Meet elas não têm esse contato, né? E algumas até, inclusive, perdem a paciência por ter que esperar que o coleguinha fale. Eles vêm, assim, de uma cultura que todo mundo fala junto, né? Principalmente os pequenos. Uhum. Então, assim, a gente tem que estabelecer esse combinado, né? De esperar o colega para falar, de esperar o colega para pensar, para dar resposta. E muitas vezes, quando você está ali na sala de aula, você tem aquela coisa do imediatismo, né? A criança quer imediatamente falar a sua opinião, dar a sua opinião, revidar a opinião do colega, assim, em cima da opinião do colega. Né? Isso, não tem interferência do Meet ali. E eles mesmos percebem que quando todos eles querem dar a resposta, que todos eles querem falar ao mesmo tempo, o próprio som deles dá aquela travada, eles não entendem. Então eles estão assim, eles mesmos estão percebendo isso. Aí fica bem complicado, viu? Uhum. Como é que tem sido, assim, né, esse processo de alfabetizar de forma remota? Você acha que é possível? Porque eu fico pensando, assim, né, a importância que tem o professor nesse momento, né, nessa fase da criança, e a importância também dessa interação que a gente está falando com os colegas. E aí, de repente, essas crianças estão em casa com os pais que não são formados para alfabetizar seus filhos, né? Sim. E aí, como é que tem sido assim, esse processo de alfabetizar essas crianças? E como é que está sendo também essa relação com os pais no meio disso? Então, a gente sempre acreditou naquela coisa, né? Que a alfabetização é uma coisa complexa e bonita ao mesmo tempo. Porque a criança aprende uma criança aprende com um coleguinha, né? Uma vai aprendendo com a outra e a gente vai ali mediando e vai trabalhando junto e senta do lado, né? E auxilia e mostra e tal. Então, assim, está sendo um grande desafio, grande mesmo. Mas a gente também tem colhido bons resultados. Eu acho que vai tudo muito da ferramenta que se usa. É claro que, assim, tudo com muita paciência, muito devagarinho. Mas os nossos resultados, eles estão aparecendo. Os pais, eles não têm a didática para ensinar, mas eles têm boa vontade também. Então, isso também eu acho que é muito importante, né? Mesmo sem eles serem estudados, né, para aquilo, eles têm a responsabilidade de estar ensinando, auxiliando seus filhos, e aí o resultado ele está aparecendo. Uhum. Tem sido um trabalho em conjunto, então, né? Com certeza, com certeza. É muito importante esse trabalho escola-família. Aline, eu estou um pouco curiosa, assim, o que você acha, assim, como você avalia, o porquê que se deu sucesso, porque pelo seu relato eu considero um sucesso nesses tempos de ensino remoto, você conseguir a participação dos alunos, você conseguir estar alfabetizando seus alunos, os pais estarem apoiando, estarem juntos, por que você acha que você está tendo esse sucesso todo? Olha, Solina, a única palavra que eu posso falar para você sobre tudo isso é confiança. Eu acho que eu acabei conquistando a confiança desses pais. Já são 2 anos já que eu estou com essas crianças. Eu iniciei ano passado, em 2020, com essas crianças, e fiz questão de continuar com elas esse ano e quero continuar com elas ano que vem também, sabe? Eu acho que confiança é a palavra-chave para estar dando esse resultado, porque, igual eu te falei, eu vi a escola ano passado muito, muito silenciosa, ninguém falava para a gente o que a gente devia de fazer, e cresceu em mim uma vontade muito grande de estar fazendo alguma coisa, porque ficar parada sabendo que as crianças estavam ali perdendo o tempo delas, e eu, como professora, também estava ali num tempo ocioso, aquilo foi me incomodando muito, sabe?
E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E entrei em contato com a minha diretora e perguntei se eu podia estar enviando essas atividades, até porque eu não vi, assim, nenhum movimento de nada, sabe? E aquilo estava me dando muita gastura. Quando eu entrei em contato com os pais, expliquei para eles que isso era um projeto meu, que não tinha nada a ver com a escola, porque, né, assim, fizeram questão de falar comigo. Você pode entrar em contato com os pais, mas é uma coisa que você está querendo fazer, deixa isso bem claro. Ou seja, né, a gente não quer futuramente responder por nada do que você tem feito. Deixei bem claro que era uma coisa que eu estava querendo fazer, que eu estava tomando a frente, sabe? E que não tinha nada a ver nem com o pedagogo e nem com a direção. E aí... Pensando nisso, assim, eu fico vendo que, além da confiança, né, para mim fica muito claro esse compromisso com a sua profissão, que você não ficou de braços cruzados esperando alguém vir dizer o que tinha que fazer, né? Não. Mesmo depois de tantos anos de carreira, que você podia já estar cansada e fazendo as coisas mais por fazer mesmo, você tem me demonstrado muito, assim, essa competência e essa responsabilidade mesmo, assim, com a sua profissão. Isso é muito inspirador para nós, assim, que estamos em processo de formação, né? Sim, porque a gente tem que ter o compromisso, né? Se a gente está ali para isso, recebe para isso, estudou para isso, então, assim, o mínimo que a gente tem que ter é compromisso mesmo. E gostar do que faz. Porque não adianta nada também você estar no lugar e não gostar do que faz. É complicado. Verdade. E agora, pensando assim, os professores já foram vacinados, né? Mas ainda tem uma certa divergência de opiniões quando o assunto é retomar as aulas presenciais. E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso. Você acha que tem que voltar só quando a maior parte da população estiver vacinada? Você acha que já é possível voltar agora nessa segunda metade do ano? Como que você acha? Assim, acha que a escola tem capacidade de voltar ao presencial? Bom, Solina, é o seguinte, eu tenho acompanhado, né, essa CPI que está tendo, eu tenho acompanhado o que os médicos têm falado, eu tenho acompanhado, né, a mídia de modo geral. Na minha opinião, né, na minha humilde opinião de servidora, a gente ainda não está imunizado. Né, pelo que a gente tem visto, né, os médicos e os entendidos da área falarem, a gente ainda não está imunizado. A gente vai estar imunizado a partir do momento que a gente tomar a segunda dose. Isso só em setembro. Então, assim, as crianças, elas não têm vacina ainda. Né? A vacina só está até os 18 anos. Os 16 agora em alguns lugares. E assim, eu não mandaria meu filho. A escola dele até fez uma pesquisa perguntando se, por um acaso, a escola voltasse no segundo semestre, se eu enviaria. Não. Minha resposta foi não. Não tem uma vacina para eles. Né? A gente vai estar protegendo essas crianças a partir do momento que pelo menos 80% da população nacional estiver imunizada com as 2 doses. Aí sim a gente vai estar começando a proteger essas crianças. Porque enquanto isso não acontecer, não tem proteção para elas. Eu sou totalmente contra. Entendeu? Tá difícil trabalhar remotamente? Tá super difícil. Tá difícil dar aula online? Super difícil. Mas a gente precisa de entender também que a gente não pode simplesmente jogar as crianças dentro de uma sala de aula e falar assim, agora nós vamos começar porque o Estado está mandando. O Estado agora mudou o Minas Consciente, né? Agora as cidades, inclusive Mariana, Ouro Preto, tudo pode voltar agora. Só que aí a gente esbarra no que a gente tem dentro da sala de aula. Por exemplo... É a realidade de cada escola, né? Exatamente. A minha escola em particular. A minha escola em particular, ela é um ovinho. Ela é pequena. Onde que a gente vai estar colocando esses meninos com distanciamento correto? Quando teve aquele surto de H1N1, no primeiro mês foi enviado para as escolas álcool em gel, sabão líquido, né, para estar lavando as mãos, papel toalha. Depois de um mês, acabou. Não foi mais enviado. Então, assim,
que para o início da coisa é tudo muito bonito, sabe? Eles mandam os materiais, os EPIs, as que são ali, né? O básico, né? O essencial para se trabalhar. Exatamente. Depois disso, o básico do que a gente precisa sai do nosso bolso. O poder público não manda mais. A gente, tinha vezes que a gente já comprou, gente, nossa, eu não esqueço disso, a gente já comprou papel higiênico, a gente já comprou sabonete, para estar ensinando as crianças que tem que lavar a mão antes das refeições, a gente já comprou cola, quantas vezes já comprei cola, sabe, lápis, borracha, porque a gente não tem para trabalhar, mas alguns pais entendem que escola municipal tem que dar tudo. Tem que dar caderno, lápis, borracha, cola, papel higiênico. Sim. Igual, por exemplo, a gente está aí no ensino remoto. Já foi falado para a gente que se a gente quiser imprimir qualquer coisa para estar enviando para as crianças, não tem como, porque não tem nem toner e nem papel na escola. E aí, olha só, você está numa pandemia, você está no ensino remoto. Você precisa mandar uma folha ali complementar, uma atividade complementar para a criança. E você não consegue mandar, por quê? Porque na escola não tem toner, na escola não tem folha. Se no ensino remoto, que a escola não está gastando nada com ninguém, imagina quando voltar. Pois é, né? A gente fica com medo, porque a gente está arriscando não só as crianças, mas como a gente também. A gente ainda não tomou a segunda dose. Né? E se a gente pegar qualquer coisa lá, a gente pode trazer para nossa casa também. Eu tenho filho pequeno também. Sim, a segurança então deve permanecer, né? Sempre em primeiro lugar. Exatamente, essa é a minha opinião. Aline, então vamos para finalizar. A gente pensou em fazer um bate-bola. Funciona assim: eu vou falar uma frase e você vai tentar me responder com uma palavra só. Primeira palavra que vier na sua cabeça. Uau, você topa? Tá, topo, vamos embora. Então vamos embora, vamos começar. Ser professora. Compromisso. Compromisso, muito bem. Alfabetizar. Prazer. Aprendizagem por ensino remoto. Desafio. Docência em home office. Reciclagem. Relação família-escola. Parceria. Trabalhar com crianças. Tudo de bom. É isso. Tem alguma coisa que você deseja acrescentar? Se não, eu gostaria muito de te agradecer pelas suas contribuições, pela sua participação. A sua fala, essa nossa conversa foi muito enriquecedora, tanto para mim quanto para quem vai nos ouvir. Tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço, gostei muito. Mais um desafio aí pra gente, mas faz parte. Foi muito bom. Aline, então, mais uma vez, muito obrigada, viu? E muito sucesso na sua carreira, com que você possa continuar nos inspirando, porque, de fato, esse é o modelo de professor que a gente tem que se inspirar, um professor compromissado, que sabe dos desafios, mas está sempre disposto a superá-los e fazer o melhor possível para trazer uma aprendizagem de qualidade para os seus alunos. Obrigada. Está chegando ao fim o primeiro episódio do nosso Alfabetiza Cast. Nesse episódio, foi possível saber mais sobre a realidade dos professores em tempos de pandemia, a perspectiva dos alunos e de suas famílias, as principais dificuldades e possibilidades trazidas pela necessidade de nos adaptarmos ao ensino remoto. Esperamos que tenham gostado e que nossa discussão tenha proporcionado incômodos, reflexões e descobertas a você, nosso ouvinte. O Alfabetiza Cast agradece novamente a participação da professora Aline, o trabalho da entrevistadora Soloina Aurora, da roteirista Vitória Mapa e da editora Tainá Carvalho. Agradecemos também a você, que nos ouviu até aqui. Volte semana que vem para mais um episódio do Alfabetiza Cast, o seu podcast para ouvir sobre alfabetização e letramento de quem entende do assunto.